No vídeo de hoje, você irá entender os conceitos de país, estado, nação, território, governo e povo. Seja bem-vindo ao canal, eu sou Tássia Reis e vamos logo ao que interessa. O Estado, com inicial maiúscula, é a organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade. Ou seja, o Estado possui soberania interna e é reconhecido internacionalmente. O Estado exerce essa soberania através de suas instituições fundamentais, tais como o Congresso Nacional, os tribunais de justiça, os quartéis, as delegacias, as escolas, os hospitais e entre outras instituições que regem a sociedade. É importante lembrar que quando falamos em Estado com inicial minúscula, estamos falando das unidades administrativas do território, tais como o Amazonas, a Paraíba, Minas Gerais, ou seja, no caso do Brasil, são 26 estados e o Distrito Federal. Esses estados são como peças de um quebra-cabeça que, montado, forma toda a extensão do território brasileiro. Muitas vezes as pessoas pensam que o Estado é a mesma coisa que o governo. No entanto, apesar de haver relação, existe bastante diferença. O governo é transitório, tanto que há eleições de 4 em 4 anos para que ele seja alterado. Ou seja, o governo é o ato de dirigir, administrar o Estado. Para você entender melhor, vamos a um exemplo claro. Quando um presidente é afastado de seu cargo, ele é imediatamente substituído. Isso mostra o quanto o Estado é soberano, pois ele é muito maior do que o governante que o está administrando, pois mesmo em uma grave crise, as instituições do Estado não param de funcionar. Imagina só se por causa de uma crise no governo parassem de funcionar delegacias, hospitais, os bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal, as escolas, os presídios. Aconteceria um caos na sociedade. Por isso, o Estado é tão importante e muito maior do que o governo. O território é toda a base física onde o Estado exerce seu poder de organização. Além do espaço continental, conta também com o espaço aéreo, as ilhas e o mar territorial, caso seja banhado pelo mar. Todo o território é delimitado por fronteiras, que devem ser reconhecidas e respeitadas pelos outros países. Ou seja, ninguém pode sobrevoar o Brasil sem autorização, nem estar em mar brasileiro sem autorização da Marinha. É mais ou menos como a sua casa. Ninguém pode entrar sem sua permissão. Portanto, o território varia muito de tamanho, podendo ser sua casa ou até mesmo um país. A nação é um agrupamento de pessoas que possuem o mesmo passado histórico comum, que deu origem a uma identidade cultural. Ou seja, a nação terá costumes, tradições, idioma e religião comuns. Será que toda nação possui um Estado, formando assim um Estado-nação? Se você disse que não, acertou. É só lembrarmos dos judeus, nação que só veio conseguir seu próprio território e assim formar o seu Estado em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Esse é só um exemplo, pois existem outras nações sem território e, portanto, sem seu Estado soberano. Para você entender melhor, vamos a um exemplo extremo. Imagine que o Brasil foi invadido pelos argentinos e agora eles irão decidir e organizar todo o nosso território com base em suas tradições e valores e irão estabelecer o espanhol como idioma oficial, ou seja, toda a nação brasileira iria se sentir sem teto, como um peixe fora d'água. Triste, não é mesmo? Pois é assim que muitas nações se sentem, sem ter a própria pátria. Já o conceito de país muitas vezes é confundido com o conceito de Estado. No entanto, país é um conceito mais abrangente, pois o país é o território mais o Estado que organiza a nação, mais todas as características naturais e culturais presentes no território. Então, se você diz que no Estado brasileiro há diversos tipos de vegetação, esta frase está errada. O correto seria dizer que no país há diversos tipos de vegetação. Pois lembre-se, o Estado é super importante, mas ele é um grande organismo de comando e controle da sociedade que exerce poder através das instituições. Já o país, esse sim conta com tudo: território, nação, Estado e governo. Então, sempre que falamos de clima, fauna, futebol, carnaval, belezas naturais, isso tudo está relacionado ao conceito de país.
Estado é um conceito mais sério e bastante relacionado à política e à administração. Já povo é o conjunto de pessoas que habitam determinado território, que estão sob as mesmas leis e diretrizes de um Estado. Ou seja, um japonês que mora no Brasil há mais de 20 anos, que possui cidadania brasileira, mesmo não tendo um passado histórico com a nação brasileira, possui os mesmos direitos e deveres. Então faz parte do povo brasileiro. Espero ter ajudado. Se gostou, deixa o teu like, compartilha com quem precisa desse conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau!